Oi gente, tudo bem? Professor Luiz, de História mais uma vez. E agora a gente vai dar continuidade à nossa aula de Egito, ok? Na aula anterior a gente falou sobre alguns aspectos políticos, econômicos e falamos também sobre a localização geográfica do Egito Antigo, certo? E agora a gente vai falar um pouco mais sobre a parte cultural, né? A gente vai falar um pouco sobre a religião egípcia, que são dois pontos aí muito interessantes quando a gente fala dessa civilização. Então vamos lá? Pessoal, a primeira coisa, quando a gente fala de cultura egípcia, um dos pontos principais é a escrita, tá? A escrita egípcia, ela é muito interessante, porque primeiro de tudo, a gente tem mais de uma escrita na civilização egípcia. Olha só, a gente tem pelo menos duas. Tem algumas pessoas que falam que haviam até mesmo 3 escritas na civilização egípcia. Mas as duas mais importantes, as duas principais, é a escrita que a gente chama de escrita demótica, que era, na verdade, uma escrita usada pelo povo, né? Uma escrita, portanto, mais comum, usada no dia a dia, tá? E você tem também a escrita hieroglífica. A escrita hieroglífica talvez a mais famosa, né? Que é aquela feita por hieróglifos, por símbolos, né? Símbolos que significavam ali sons ou letras, né? E que, portanto, era um alfabeto muito mais complexo, muito mais difícil, inclusive, tá? E que, por ser um alfabeto mais complexo, era usado apenas pelas elites. Então, quem utilizava mais o alfabeto, a escrita hieroglífica, eram os sacerdotes, os escribas, os funcionários do império, né, que administravam o governo ali do faraó. Tá bem? Antes da gente falar da questão da arte, pessoal, essa escrita hieroglífica, essas escritas egípcias, elas vale a pena a gente destacar uma curiosidade, porque é o seguinte, essa escrita, ela durante muitos anos, durante séculos, foi uma escrita que permaneceu indecifrada por nós, né? A gente não conhecia, a gente não tinha ali o conhecimento para traduzir a escrita egípcia, né? Só que por volta ali do começo do século XX, pessoal, os arqueólogos, eles descobrem uma pedra, onde nessa pedra havia uma série de leis escritas, né, entalhadas na pedra, e que vai ser usado como a base para a nossa primeira vez em que conseguimos traduzir a escrita egípcia. Que é o seguinte, o faraó da época, ele decretou uma certa lei, e ele desejava que essa lei fosse conhecida por todos, absolutamente todos, até mesmo para pessoas fora do Egito. Então ele vai pedir para que os escribas escrevessem a lei em 3 línguas diferentes. Ele pede para que seja escrito na escrita hieroglífica, ele pede para que fosse escrito na escrita demótica, e o mais importante, ele pede para que se fosse escrito em grego. Tá? Qual que é a grande mudança a partir daí, pessoal? Bom, a gente não conhecia a escrita demótica, a gente não conhecia a escrita hieroglífica, mas a gente, os arqueólogos, né, gente? Os arqueólogos, eles conheciam a escrita grega. Então, a partir da tradução grega, esses arqueólogos foram capazes de decifrar o que estava escrito na lei em demótico ou nos hieróglifos, né? Foi a partir disso, dessa chamada Pedra de Roseta, como ficou conhecida, que a gente pôde agora conhecer muito mais sobre a história do Egito a partir desses documentos escritos em hieróglifos e demótico, beleza? Bom, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês uma imagem dessa pedra de Roseta, para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? A arte egípcia, pessoal, ela também é bastante interessante, e como a gente já viu, né, o modo de produção asiático é um modo onde tudo se concentra na figura do líder. No caso do Egito, a gente está falando do faraó. E o mesmo vale para a arte, né? Essa parte cultural, ela também está sob o controle do governo, está sob o controle do faraó. Portanto, quando a gente fala de arte egípcia, ela geralmente é uma arte voltada para o interesse do Estado. E isso diz respeito tanto a representações religiosas, quanto também, por exemplo, artes que representam a história de vida do faraó, os grandes feitos daquele faraó, ou, enfim, é uma arte, em outras palavras, submetida ao Estado, ok? A mesma coisa serve para a arquitetura egípcia. Ela também está sob o controle
do faraó. Portanto, pessoal, a arquitetura egípcia ela tem esse propósito de muitas vezes aí de mostrar para o mundo, né, para a sociedade, o poder do faraó, o quanto que o faraó é poderoso. E para isso, as obras arquitetônicas do Egito, elas tendem sempre a ser obras gigantescas, né, com uma grande riqueza de detalhes, obras luxuosas, justamente para poder mostrar essa opulência, né, do poder do faraó, tá bem? E claro, quando a gente fala de arquitetura egípcia, a gente sempre tem que lembrar das pirâmides, né? As pirâmides que também são obras gigantescas, mas que tinham um propósito mais específico de serem túmulos, né? As pirâmides, pessoal, falando bem resumidamente, né, elas eram usadas para sepultar o faraó, a sua família e outras pessoas importantes, né, da sociedade egípcia, como, por exemplo, alguns sacerdotes. Tá bem? A gente vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre a religião egípcia e a gente vai falar um pouco mais sobre as pirâmides. Tá bem? Algumas imagens, pessoal. Então essas imagens aqui, elas representam a escrita egípcia, tá? Aqui a gente tem a escrita hieroglífica, que eu falei para vocês. Como eu disse, ela é feita por símbolos, né? Onde cada um desses símbolos significa uma letra ou um som, tá? E essa outra imagem é a tal da pedra de Roseta, tá? A pedra de Roseta que foi aí a fonte essencial para que nós pudéssemos traduzir a escrita egípcia, que durante muitos séculos acabou ficando desconhecida por nós, beleza? Isso aqui são exemplos da arte egípcia que eu mencionei para vocês, tá? Vejam que numa imagem a gente está representando aqui figuras religiosas, né? São deuses da mitologia egípcia, tá? E essa outra imagem muito famosa, né, que é a máscara do Tutankhamon, né, que é o famoso faraó do Egito, que, enfim, é uma máscara que foi usada na mumificação desse faraó, né? E vejam que é uma obra de arte riquíssima, né? Ela é feita de vários metais preciosos e com joias, né? E, portanto, mostra essa coisa do poder, né, do faraó, né, e mostra pra gente como a arte ela estava voltada para esse propósito, né, de demonstrar, como eu disse, o poder dos faraós, beleza? Essas outras imagens representam um pouco sobre a arquitetura egípcia, então vejam que a arquitetura egípcia ela tem essa característica, né, de ser sempre muito grandiosa, muito poderosa, né? Então a gente tem essa figura desse templo egípcio, né, mostrando ali os grandes faraós gigantescos entalhados na pedra, né? E, como eu disse, né, as famosas pirâmides do Egito. Essas são as 3 pirâmides mais famosas, né, que ficam lá em Gizé, mas só tem várias outras pirâmides espalhadas por todo esse território, tá bem? Bom, vamos falar um pouquinho de religião? Olha só, os egípcios, pessoal, primeiro de tudo, são politeístas, certo? A gente já viu o que é politeísmo, é aquela crença em vários deuses, sendo que esses deuses muitas vezes representam forças da natureza. Então você tem o deus do sol, o deus da lua, mas você também tem o deus da morte, você tem o deus da guerra, o deus da sabedoria, né? E por aí vai. Só que quando a gente fala de religião egípcia, existe uma característica muito interessante que é o chamado antroposomorfismo. Meu Deus do céu, o que isso quer dizer? Não é tão complicado quanto parece, pessoal. Antroposomorfismo é essa representação dos deuses em que se misturam características de animais e características humanas. Então, os deuses da mitologia egípcia, geralmente, eles eram pessoas com corpo de pessoas com cabeça de animal. Isso é muito comum na mitologia egípcia, tá? A gente vai ver algumas imagens representando um pouco melhor isso daqui a pouco, tá? Agora, outra coisa muito bacana quando a gente fala da religião egípcia é a crença na vida após a morte. Os egípcios, pessoal, eles acreditavam que havia vida após a morte. Só que a percepção que eles tinham de vida após a morte era quase literal, né? Ou seja, eles defendiam que aquilo que você tem na sua vida aqui, você também vai ter na sua vida do outro lado, né? Isso diz respeito tanto às características físicas, o caráter da pessoa, até mesmo os bens materiais que ela tinha.
Então, se ela é uma pessoa que tinha riquezas na sua vida, ela também vai ser uma pessoa rica na outra vida, né? Olha que louco, né? E é por isso, pessoal, que a gente tem essa prática tão característica do Egito, que é a mumificação, certo? Para que serve a mumificação? Ela serve para você preservar o corpo da pessoa. E por que os egípcios tinham uma preocupação em preservar o corpo da pessoa que morreu? Porque, como eu disse, eles acreditavam que o corpo que você tinha aqui é o mesmo corpo que você vai ter lá. Então, era interessante para eles que esse corpo fosse preservado, porque o corpo preservado vai ser preservado também do outro lado da vida. Tá bem? Não só isso, né, pessoal? Os egípcios, eles também, junto com as múmias, né, junto com os corpos mumificados, era muito comum eles colocarem próximos da múmia todos aqueles bens pessoais, todos os bens de valor que aquele cara tinha, né? Então, colocava-se ali todo o tesouro dele, as joias, as roupas. Até mesmo, em alguns casos, colocavam os escravos que ele tinha, sacrificados, os cavalos que ele tinha, porque eles defendiam que quando esse cara fosse para outra vida, ele iria levar tudo isso junto com ele, ok? Agora, o processo de transição da outra para a outra vida não era tão simples, tá? Os egípcios acreditavam que quando isso acontecesse, aquele faraó, muitas vezes que era quem estava sendo mumificado, ele passaria por um julgamento. O deus da morte na mitologia egípcia era o Osíris. E esse cara, portanto, iria ser julgado por Osíris. Como é que funcionava esse julgamento? Pegava-se o coração do faraó e era pesado numa balança. Se esse coração fosse mais pesado do que uma pena, ou seja, se esse faraó tivesse o coração pesado, sujo, se ele tivesse praticado coisas ruins durante a sua vida e, portanto, o coração dele não fosse leve como uma pena, ele seria condenado. Se fosse mais leve, ele poderia, portanto, passar para outra vida, né? Olha que bacana, né? Como é que funciona aí a mitologia egípcia, tá bem? Então, pessoal, essa imagem representa alguns dos principais deuses da mitologia egípcia, tá? Aqui a gente tem o Osíris, que eu mencionei, Ísis, Horus, Tote, Ra, e por aí vai. Depois, se vocês quiserem, podem dar uma olhada melhor nesse slide para verem um pouco mais sobre esses deuses, tá bem? E essa outra imagem, essa pintura, ela representa esse julgamento de Osíris que eu mencionei para vocês. Olha que bacana, Osíris sentado no trono, né? Diante de vários outros deuses, e a gente tem aqui o faraó sendo puxado por Anubis, que era o deus da mumificação, e levando o coração desse faraó para ser pesado na balança, né? Caso esse coração, como eu disse, fosse mais pesado, esse faraó ele seria devorado por essa fera que tinha cabeça de jacaré, corpo de leão, um bicho bem horrendo, né? Que mostra a condenação, né? A punição que esse faraó sofreria caso ele tivesse sido um mau governante. Bacana, né, gente? Beleza? E essas imagens aqui são imagens das múmias, certo? Como eu falei para vocês, a gente está falando aí de múmias que estão preservadas por, às vezes, mais de 5.000 anos, pessoal. E mesmo com 5.000 anos, elas ainda apresentam muitos traços, muitas características muito bem preservadas, graças a essa prática da mumificação que eu falei para vocês. A mumificação era um processo bastante complexo, onde os egípcios retiravam os órgãos, lavavam o corpo, passavam óleos, perfume, produtos que ajudassem a conservar o corpo, que impedissem a decomposição do corpo, né? E é dessa forma que a gente tem essas múmias até hoje. E muitas dessas múmias, elas nos dão informações muito valiosas sobre a história dos egípcios. É por isso que é tão interessante, né, essas práticas culturais que nós temos dos egípcios. Tá bem? Pessoal, então, com relação à civilização egípcia, eu acho que é isso, tá? Só mesmo um resumo aí do que é mais importante para vocês, tá bom? E aí, a partir da próxima aula,
A gente vai falar sobre as últimas civilizações aí do Crescente Fértil que ficou faltando pra gente, tá bem? Então eu fico por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!